já estamos de volta e agora um papo aqui no estúdio. Hoje eu estou com a doutora Adriana, da Clínica F-Center, e nós vamos falar sobre os cuidados com a pré-dentição. Primeira dentição, não é isso? Primeira dentição. Eu queria saber, a primeira pergunta, qual a idade certa para levar a criança ao dentista? A idade certa, na realidade, ela não existe. Porque desde que a mulher fica grávida, é importante que ela já tome os primeiros cuidados. É importante a alimentação da grávida, porque a dentição da criança, a dentição de leite ou decídua que a gente fala, né? Essa dentição ela é desenvolvida durante a gravidez. Então, esses cuidados eles já têm que ser tomados a partir do momento que a mulher descobre que está grávida. Como ela tem que tomar cuidado também com a própria saúde bucal dela, porque ela pode ter infecções ou mesmo algumas doenças periodontais, que isso pode trazer doenças e afetar o feto. Então, tudo isso é muito importante durante então, os cuidados já começam com a mãe. Com a mãe. E nesse processo, né, do parto e da criança, do recém-nascido, é muito importante, todo mundo já sabe, a amamentação. Nesse caso, a amamentação, ela favorece o crescimento dos dentes saudáveis? A amamentação, ela vai desenvolver o maxilar, que é o osso da face, e com isso vai propiciar um bom desenvolvimento da fala, da deglutição, que é para ficar toda a face da criança em harmonia, porque a deglutição da criança ela é muito importante e a amamentação é que vai trabalhar isso, porque quando a criança amamenta, ela força toda essa musculatura da face. E quando é criança pequena, todo mundo sabe, todo mundo dá doce para criança e bala, chiclete, e hoje em dia é muito estímulo, né, para esse tipo de alimentação. Eu queria saber de você, eles podem comer doce ou a gente tem que evitar? Qual que é o procedimento? Podem, e é gostoso, todo mundo gosta, e é um prazer, o doce, o alimento, ele é ligado ao prazer. Então isso é muito importante, que a criança tenha prazer em fazer uma boa refeição e também de aproveitar os doces momentos da vida também. Mas é necessário cuidado. Então é muito importante que os pais tenham aquela orientação de que comeu, tem que limpar. Porque o dente sujo ele vai dar cárie. Então os cuidados são essenciais. Outra questão também polêmica é a questão da chupeta. Uns aceitam, os pais dão para as crianças a chupeta logo no início e outros não, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Isso. O desenvolvimento da criança, ele é muito importante desde o nascimento. E quando a criança nasce, ela está na fase oral, a gente chama de fase oral. Todo o conhecimento da criança, a partir do momento que ela nasce, é a partir da boca, porque a primeira coisa que a criança faz é mamar. Então, a satisfação dela vem através da sucção do alimento, que vai propiciar a ela uma tranquilidade para ela dormir, para ela desenvolver. Então, a criança ela tem a necessidade da sucção. Então, os pais que quiserem dar o bico, que seja um bico ortodôntico e que tenha um limite de tempo para ficar na boca da criança. Não pode, qualquer hora, a criança chorou, põe o bico na boca. E deixar o bico sempre à disposição da criança. Isso não é certo. Ele não pode virar um hábito. Então, geralmente a gente recomenda. O bico, ele é para fazer a criança, às vezes, acalmar e depois tirar esse bico da criança. E no máximo até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio a criança já tem que estar sem o hábito do bico. E quais os cuidados para quem está em casa com a primeira dentição dos filhos? No caso, os primeiros cuidados seriam a primeira visita ao dentista,
que seria por volta dos 3 meses. Depois de nascer, né? A criança nasceu com 3 meses, levar ao dentista para que a gente possa, no caso um dentista odontopediatra, que seja também, especialista, né? Nessa área, porque esse dentista é que vai saber orientar essa mãe, esse pai, para os primeiros cuidados, examinar a boquinha da criança, do bebê, para ver como está a condição gengival e orientar em relação à limpeza, que a gente já começa a fazer a limpeza da boquinha mesmo antes de nascerem os dentinhos. E tudo isso é muito importante para os hábitos futuros dessa criança. E uma coisa que é muito importante é a colaboração do pai. Do pai, que eu digo, do homem, que porque ele também vai ajudar na educação dessa criança. Então essa participação dele é muito importante junto com a mãe. E é um momento que aproxima, que aproxima, e que hoje em dia as mulheres, elas trabalham também fora de casa, muito também dentro de casa, e essa participação do pai é um momento ali da família, e também a oportunidade do pai estar presente, formando o hábito daquela criança, ajudando na educação da criança. E é um momento prazeroso, né, para a família. E é um momento prazeroso. Eu quero agradecer a sua presença. E para você aí de casa, que quer ver seu tema aqui no nosso estúdio, mande sua ideia, sua sugestão para o tembase@tembase.net. Eu vou ficando por aqui, você já sabe, no nosso próximo programa eu estou te esperando. Mais um intervalinho, e quando eu voltar tem uma banda finalista do concurso do Triângulo Music. Eu tô falando da banda Lissa e você vai ver já já.